Olá, turminha do quarto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira e nós iremos agora corrigir a nossa atividade de matemática do livro didático sobre geometria. Então, vamos lá? Hoje, dia 21 de agosto, a nossa atividade começa na página 211. Abram aí o livrinho de vocês na página 211 e vamos corrigir nossa atividade. A primeira questão diz: as representações abaixo são de retas paralelas ou concorrentes. Justifique, né? Aqui a justificação vai ser por conta de vocês, tá bom? Porém, eu quero que vocês me digam se elas são retas paralelas ou concorrentes. Vamos recordar o que a gente viu na aula hoje cedo? Retas paralelas não se cruzam. Não tem cruzamento. Retas concorrentes se cruzam, elas se cruzam em algum ponto. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês, essas retas aqui se cruzam ou não se cruzam? Pensaram? Responderam? A maioria, eu penso, Deus queira que eu esteja errado, vão dizer que elas não se cruzam, que elas são paralelas porque não se cruzam. Acertei? Errei. Sabe por quê? Porque a pergunta agora é, eu não vou perguntar se elas se cruzam ou não se cruzam, eu vou perguntar o seguinte: será que elas vão se cruzar em algum momento se elas continuarem? Porque vocês lembram nas aulas passadas que segmento de reta é um pedaço da reta. Mas a reta, ela pode se prolongar além dos pontos. Então essa minha primeira reta aqui, que passa pelos pontos A e B, ela pode se prolongar o tanto que eu quiser, que ela é uma reta. Do mesmo jeito, a reta que passa pelos pontos C e D, elas podem se prolongar. Se elas continuarem se prolongando, elas vão em algum momento se cruzar. Então, essas duas retas aqui que pareciam paralelas, não são paralelas, elas são concorrentes. Tá bom, turma? Então, cuidado, que quando você estiver trabalhando aqui com retas, nem sempre o que é o que parece ser. O que parece ser é o que realmente é, tá bom? Então, no caso aqui, elas vão se cruzar em algum momento, tá ok? Ainda na página 211, segunda questão, observe os pares de retas a seguir e classifique-as como paralelas ou concorrentes. Agora você vai classificar essas retas aqui entre paralelas e concorrentes. Quem é que é paralelas e quem é que é concorrente. Lembrando que nem sempre o que eu estou vendo é o que realmente é. Então você pode, se for preciso, você prolongue as retas para saber se elas podem ou não se cruzar em algum momento. Tá bom? Na letra A, eu já estou vendo de cara que elas se cruzam. Não é? Tem um cruzamento ali. Se ela tem um cruzamento, ela é uma reta concorrentes. São concorrentes elas duas. Né? Na figura B de bola, eu estou vendo que elas, mesmo que se prolonguem, elas não vão se cruzar em momento nenhum, porque elas são paralelas, certo? Na figura C, também de cara, eu estou vendo um cruzamento. Então, elas são concorrentes. E na figura D, elas são paralelas ou concorrentes? Porque de cara não dá para me dizer. Né? Então eu vou prolongar as linhas para ver. No caso aqui, devido ao espaço do slide, ela não se cruzou, mas dá para você observar nitidamente que se eu pudesse prolongar mais um pouquinho, elas iam já se cruzar, não iam? Então, essa daqui é uma reta, elas são duas retas concorrentes. Ok, turma? Ainda na página 211, terceira questão. Utilizando o ângulo reto de papel que foi construído na página 208, verifique se as representações dos pares de retas a seguir são retas perpendiculares. Primeiro, o que foi o ângulo reto de papel que a gente construiu? Tá aquele ângulozinho reto de papel construído na aula passada, lembra? Que a gente construiu, que eu mandei vocês fazerem, eu fiz um videozinho construindo, vocês construíram também. Vocês vão pegar ele, não joguem ele fora não. E vão medir essas figuras aí para saber, né? Vocês vão saber quais delas são, tem ângulo reto, são perpendiculares. O que é retas perpendiculares? Vamos lembrar? São retas que se cruzam também, formando 4 ângulos retos. Só que elas se cruzam, em vez de formar um X, ela forma 4 ângulos retos. E esse ângulo reto de papel é justamente para medir se o ângulo é reto ou se não é. Você vai botar bem no meiozinho da figura e vai saber se ele é reto ou se ele não é. Certo? Na letra B, aliás, na letra A, eu sei que elas se cruzam, são perpendiculares, todas elas se cruzam, né? Aliás. E
eu tenho aqui um ângulo, né? Mas são ângulos retos. Né? Dá para eu perceber que são ângulos retos. Se eu tivesse como pegar esse papelzinho e colocar lá, eu ia ver que os ângulos seriam retos. Né? Então, já tenho a letra A. Só é perpendicular se formar 4 ângulos retos. Na letra B, eu tenho aqui ângulos de tamanhos diferentes, né, turma? Olha só, desculpa. Tamanhos diferentes. Se você observar, tem 2 ângulos mais abertos e 2 ângulos mais fechados. Então, não são retos. Na letra C, ele também vai formar ângulos de tamanhos diferentes. E na letra D, eu tenho ângulos retos. Está bem reto, bem nítido. Então, algum item acima apresenta retas perpendiculares? Quais são? Retas perpendiculares é quando se cruza, mas que forma tipo uma cruz. É a letra A e D. Ok? Página 212. Utilizando uma régua, represente 2 retas paralelas entre si. Uma delas passando pelos pontos A e B e a outra passando pelos pontos C e D. Então, eu vou fazer aqui 2 possíveis respostas para vocês. Tá bom? Vou fazer aqui uma reta, tá aqui o ponto A e o ponto B. Vou fazer uma reta que passa por esses 2 pontos, porque se eu fizer só do A para o B não era reta, era segmento de reta, né? Então tá aí a reta passando do ponto A ao ponto B. Vou fazer agora outra passando do ponto C até o ponto D. São paralelas? São. Não se cruzam? Não se cruzam. Vocês podem ter feito assim, na horizontal ou... Desculpa, deixa eu tirar isso aqui. Ou vocês podem ter feito assim, na vertical, ó. Ponto A, ponto B. Tá aqui a reta. Ponto C, ponto D. Tá aqui a reta. Elas se cruzam? Não. Professor, eu faço as duas? Não, só é uma. Ou você faria ela desse jeito, ou na horizontal ou na vertical. E ainda poderia ter outra forma ainda, que seria nas diagonais. Tá bom? Então aqui é uma dessas respostas que tá certa. Ainda na página 212, quinta questão diz: observe as retas representadas nas figuras abaixo, nas figuras planas abaixo. Marque com um X as figuras cujas retas representadas são paralelas. Então ele quer que tu marque com um X só as que são retas paralelas, ou seja, que não se cruzam em momento nenhum. Letra A, tá aqui a reta, tá aqui a outra. Se eu prolongar essas retas aí, infinitamente elas nunca vão se cruzar. Então, elas são retas paralelas, marca a letra A. Na letra B, eu já estou vendo que não são paralelas, que tem um cruzamento. Se tem um cruzamento, não é reta paralela, turma. Então, não marca a letra B. Na letra C, eu tenho essa reta e essa que também, se eu prolongar, jamais elas vão se cruzar. Então, elas são paralelas, marca a letra C. E na letra D, também eu tenho essa reta e essa que não se cruzam de maneira alguma. Também são retas paralelas. Você vai marcar A, C, D. Vamos para a sexta questão na página 212, que diz: com uma régua, siga as instruções abaixo e faça um desenho no espaço disponível. Primeira regra, represente uma reta passando por 2 pontos A e B. Então tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B. Vamos fazer por regra, tá? Tá aí, representei uma regra passando pelos pontos A e B. Passou. Agora, represente outra reta perpendicular à reta traçada passando por 2 pontos C e D. Primeiro, vamos relembrar o que é perpendicular? É uma reta que se cruza, mas formando 4 ângulos retos. Então ela vai se cruzar em forma de cruz, não é em forma de X. Então ela vai passar por essa linha A e B, começando do ponto C ao ponto D. Aí está, se cruzaram e formaram ângulos retos, não é isso? 4 ângulos retos. Então essa é a resposta da sexta questão. Página 215, a atividade agora é sobre sólidos geométricos. Primeira, observe as figuras geométricas representadas a seguir e classifique-as como pirâmides ou prismas. Você vai só dizer se ela é pirâmide ou se ela é prisma. Para saber se ela é pirâmide, você tem que se lembrar que ela tem apenas uma base e suas faces laterais são triângulos. Então, se ela tiver só uma base e as faces laterais dela for formadas de triângulo, tu já sabe que é pirâmide. E se é para ser prisma, ele tem que ter 2 bases
paralelas uma à outra, ou seja, não se cruzam, né? E suas faces laterais possuem 4 lados. Então elas são formadas de figuras de 4 lados, as faces. Então tá bem mamão com açúcar para responder. A primeira tem só uma base. Se só tem uma base, é pirâmide. A segunda tem 2 bases. Se tem 2 bases, é um prisma. A terceira tem 2 bases também, então é um prisma. A quarta tem 2 bases também, é outro prisma. A quinta só tem uma base, aí é uma pirâmide. E a sexta só tem uma base, é uma pirâmide. Pronto. Ele não está te perguntando nome, ele só quer que tu classifique entre pirâmide e prismas, ok? Página 215, segunda questão. Marque com um X a planificação abaixo que corresponde à de um prisma. Gente, nós nem vimos o que é planificação ainda, né? Mas a planificação é o sólido geométrico desmontado, antes de ser montado, tá bom? Mas a gente vai ver isso, tá certo? Posteriormente, não neste mês. Então, olha só. Vocês estão vendo aí 4 planificações. Ele quer que tu marque com um X, aqui corresponde à planificação de um prisma, certo? Aí tu vai se lembrar que prisma só tem uma base, aliás, tem 2 bases, e pirâmide só tem uma. Então, pronto, por isso aqui tu já vai matar qual é a questão correta, qual é a figura correta, tá bom? Então vamos lá. Na primeira aí, é uma pirâmide de base quadrada, tá aqui a base dela. Tem outra base? Tem, não, só tem essa daí. Então ela é uma pirâmide, né? Se ela só tem uma base. Aqui também é uma pirâmide de base triangular. Como é que eu sei? Tá aqui a base, ela só tem uma base, certo? Essa última aqui, ela também é uma pirâmide de base pentagonal, tá aqui a base. Então esses 3 aqui são pirâmides porque só tem uma base. Para ser prisma, tem que ter 2 bases, tá aqui as 2 bases do prisma. Então o prisma, aqui é um prisma de base triangular, você vai marcar um X aqui, ok? Como você pensou para descobrir qual das planificações é a de um prisma? Conte aos colegas e ao professor. Olha só, se você tiver pensado como eu pensei como? Através das bases, que pirâmide tem uma base e prisma tem 2. Aí você responde desse jeito. Mas se for de outra forma, você vai colocar aí a forma que você fez. Isso aqui é pessoal, tá bom? Eu segui pelas bases. Página 216. Observe as pirâmides representadas abaixo. Escreva o nome de cada uma delas de acordo com a sua base. Ele já está dizendo que aqui tudo é pirâmide. Ele só quer os nomes das pirâmides de acordo com a base, que só tem uma, né? A primeira aqui é uma pirâmide de base triangular. Né? Por quê? Porque é um triângulo que ela tem na base. A segunda aqui é uma pirâmide de base quadrada, porque ela tem um quadrado na base. A terceira ela é uma pirâmide de base pentagonal, porque ela tem um pentágono na base. E a quarta é uma pirâmide de base hexagonal, porque ela tem um hexágono na base. Agora responda. Quais figuras geométricas planas é possível identificar na base dessas pirâmides? Qual é a figura que está na base de cada uma delas? A primeira eu já disse ali, ó, é um triângulo, tá certo? A segunda é um quadrado. A terceira é um pentágono. E a quarta é um hexágono. Tá aqui a resposta. As figuras planas que eu acho na base de cada uma dessas figuras é essas daí. Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. Letra B. Qual das pirâmides acima tem 4 faces laterais? Gente, a quantidade de faces da pirâmide é de acordo com a base dela. Se ela é triangular, ela tem 3 lados. Se ela é pentagonal, ela tem 5 lados. Se ela é hexagonal, ela tem 6 lados. Se ela é quadrada, ela tem 4 faces laterais, 4 lados. Então é a figura, né, é a pirâmide de base quadrada. Ok? Página 217, segunda questão, complete as frases a seguir. Em uma pirâmide, as são triangulares. As faces laterais são em forma de triângulo, né? São triangulares. B. As faces laterais em um prisma são figuras planas que têm 4 lados. Né? Os prismas são formados com figuras de 4 lados. Na 217 ainda, terceira questão. Marina estava brincando com Marcos de adivinhar qual era a figura geométrica não plana que ela estava pensando.
Ela falava algumas características e ele escolhia entre as opções disponíveis, conforme a figura geométrica que Marcos deveria escolher. Contorne a figura, que Marcos deveria escolher em cada item. A. É uma figura que apresenta uma ponta, chamada vértice, e tem uma base que lembra um quadrado. Olha só. Nessa primeira aqui, ela tem duas bases. Então, ela não tem uma base e ainda é em forma de triângulo. É um prisma, né? Na terceira aqui, ela tem uma ponta, que é uma vértice, e tem uma base quadrada. Na terceira, ela tem duas bases. Então, já não é o que eu estou procurando, que eu estou procurando uma só de uma base. Então, aqui é um prisma também. E na terceira, na última, eu tenho uma ponta lá em cima e embaixo uma base triangular, ou seja, embaixo é um triângulo. Como é que ele disse aqui? É uma figura que apresenta uma ponta, chamada vértice, e tem uma base que lembra um quadrado. É essa daqui. A base dele é quadrada. Letra B. É uma figura que tem duas bases. Cada base corresponde a uma figura geométrica plana com 5 lados. Então aqui, olha, eu já vou ver que ele tem duas bases. Tem que ter duas bases. A primeira, ela tem um canto e só tem uma base. É uma pirâmide. Então essa daqui já está descartada. A segunda, ela tem duas bases hexagonais. A terceira tem duas bases pentagonais. E a quarta tem duas bases quadradas. O que é que ele pediu na questão? É uma figura que tem duas bases, beleza? As três últimas têm duas bases. Cada base corresponde a uma figura geométrica plana com 5 lados. Qual é a figura plana que tem 5 lados aí? É o hexágono, é o pentágono, é o quadrado? É o pentágono aqui, ó, 5 lados pentagonais, ó. Então você vai marcar essa figura aqui, ok? Página 217, quarta questão. Escreva o nome da pirâmide correspondente a cada uma das planificações a seguir. Aqui eu tenho o sólido geométrico antes de ser montado. Se eu montar, qual é as pirâmides que vão se formar? De novo, eu vou conseguir responder me baseando pela base. Olhando para a base da figura. Lembrando que a pirâmide só tem uma base, né? Então aqui, ó. Primeiro é uma pirâmide de base quadrada, porque tem um quadrado na base. A segunda vai ser uma pirâmide de base pentagonal, porque tem um pentágono na base. E a última é uma pirâmide triangular, porque tem um triângulo na base. Ok, turma? E agora chegou a hora da surpresa. É isso aí. Se você chegou até aqui, parabéns. Você assistiu à correção da atividade. Mas, para valer a sua presença hoje, você irá mandar no grupo do WhatsApp uma foto sua, fardado, tem que ser de farda, tá ok? Com o livro didático aberto nas páginas 216 e 217. Desse jeito aqui, turma, ó. Olha só. O professor tirou uma foto aqui para exemplificar para vocês. Você vai tirar uma fotozinha, você pede para alguém tirar para ficar melhor, né? Eu fiz uma selfie, mas você pode pedir para o papai ou para a mamãe tirar. Você abre o livro nas páginas 216 e 217, de farda, e mande uma foto para mim, tá ok? Desse jeitinho no grupo. Porém, não se esqueçam de se identificar no grupo quando for mandar a foto. Fulano de tal, aí manda a foto, ok? Essa é a surpresa de hoje. Só vai valer a presença quem mandar essa foto. Ok, turma? Tá entendido, né? Parabéns a todos que fizeram a atividade e acertaram. E não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no gostei agora no final da aula, ok? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.